Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei com as melhores análises aí do Zé Elias, do pessoal da ESPN, sobre a vitória do Corinthians e a classificação do Timão para as semifinais do Campeonato Paulista. O Timão que vai aguardar aí ou São Paulo, ou Novo Horizontino, ou Santos, né? Depende de uma combinação de resultado para definir o adversário no Coringão, que vai disputar aí a semifinal em casa e se passar também a final em casa, hein? E você tá confiante? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeo todos os dias, sempre que tiver algo interessante, a gente posta em primeira mão aqui para vocês, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quem tá bravo, apesar da classificação, eu não entendi. Ramon Dias e Emiliano ontem falavam uma coisa, eles não queriam falar. Eles estão meio fugindo das coisas. Mas enfim, vamos ouvir aí a duplinha? Vamos? Bora. Vamos lá, os dois falando depois da classificação do Corinthians. Vamos lá. Primero felicitarlo porque fue muy inteligente tácticamente en lo que trabajamos, en lo que hicimos. Tenía que retroceder con el lateral, no le dio espacio, retrocedió. Es un gran profesional, entendió que estábamos jugando una final y no solo él, sino Romero retrocedía, Yuri retrocedía. Estuvimos muy ordenados tácticamente y por eso un buen resultado. La torcida tiene el derecho de falar, son torcedores, pueden falar y pueden hacer lo que les quieren. El grupo lleva... yo que el grupo que más ganó en la última década. Entonces no sabemos internamente lo que hacemos, no estamos chancheados con nadie, ni mucho menos, y cada uno tiene el derecho de falar y de hacer lo que quieren. El grupo, este grupo, el que está haciendo resurgir a Corinthians de la forma que está, y la verdad que feliz por el grupo porque viene sufriendo mucho. Os melhores momentos, ô Zé, eles estão irritados com o excesso de críticas, mas, pô, treinar o Corinthians não tem jeito, né? Sempre vai ter alguém lembrando alguma coisa, né? Não, o problema é que, como o Corinthians vinha sofrendo gols o tempo todo, né? Então a crítica era justamente por isso, não adianta nada. Você tem o melhor ataque, como ele falou, mas ao mesmo tempo em 12 jogos, se eu não me engano, ou 14 jogos, você toma 11 gols. Em 11 jogos, né? Então você tem que encontrar o equilíbrio. Ontem o Corinthians entrou para jogar no erro do Mirassol. Nos primeiros 20 minutos o Corinthians lá atrás, recuado, 4-1, 4-1, fechado, explorando o erro do Mirassol para poder criar algumas oportunidades, né? E no segundo tempo entrou para administrar o resultado que já estava 1-0 com um gol do Romero. Não convence, o Corinthians não consegue convencer da maneira... Eu acho que o Corinthians ainda não repetiu as boas atuações do ano passado. Eu acho que tem bons jogadores, tem o Memphis ainda ontem fez uma boa partida, mas está abaixo daquilo do futebol que ele apresentou ano passado. O Corinthians ainda sofre demais, por exemplo, o Mirassol teve no todo, né, durante os 90 minutos, o Mirassol teve mais posse de bola, mais controle do jogo e o Corinthians de novo, o Corinthians jogando no contra-ataque. O Mirassol não tem a mesma qualidade que o Corinthians tem no ataque, então assim, eles criam algumas oportunidades, eles mantêm a bola, a posse de bola, mas eles não conseguem criar. O Corinthians precisa de uma ou duas vezes para chegar e finalizar, matar o jogo. Hoje, nessa bola aí, o Mirassol faz uma marcação-pressão do lado direito, o Maicon consegue fazer essa virada para o Anchileri, o Anchileri carrega a bola, olha o posicionamento do Memphis, vai lá e faz o cruzamento na cabeça, né? Parece que ele colocou com as mãos ali na cabeça do Memphis e para mim foi falha do Muralha, né? O Muralha erra. Não, aliás, o primeiro gol também, né, Zé? Apesar de estar perto. Não, o primeiro gol não, o primeiro gol eu acho bem difícil. Né? O primeiro gol muito difícil. Muito perto. Não, e o Romero estava bem próximo. Ali não, ali ele cai junto com a bola, ó. Ele tenta cair para fazer uma abafa na bola e ele erra o tempo, então a bola quica antes e sobe. Mas acho que o Corinthians pode jogar mais. O Corinthians vem numa sequência, acho que de 4 jogos, se eu não me engano. São 4 jogos que o Corinthians não convence, apesar de ter bons resultados, né? O Corinthians não é aquele time, volto a falar, não é o mesmo time do ano passado. Você tem um ou outro jogador, por exemplo, o Garro ainda não repetiu as atuações do ano passado. O Memphis, eu acho que ontem fez um bom jogo, mas ainda continua, no meu modo de ver, abaixo daquilo que foi o ano passado. O jogador que consegue ter uma regularidade, para mim, chama-se Carrillo, e o Martínez quando joga centralizado. Eu acho que esses dois jogadores é o que estão dando uma sustentação boa para essa equipe do Corinthians conseguir manter os resultados. Mas, por exemplo, acho que vai jogar contra o Santos. A tendência é jogar. Depende de hoje, né? Depende de hoje, mas a tendência, vamos dizer assim, vai jogar contra o Santos ou contra o São Paulo. São dois times que, do meio para frente, tem muita qualidade. E o Corinthians não pode dar o espaço que dá para esses times jogarem. Então, você não pode dar espaço para o Guilherme, você não pode dar espaço para o Neymar, você não pode dar espaço para o Lucas.
Entendeu? E o Corinthians, dessa forma como ele joga, né, num 4-3-1-2 muitas vezes, e ontem no 4-1-4-1, ele deixa muitos lados do campo aberto, né? Eles jogam de forma... acho que os atacantes dos times adversários vão encontrar mais espaços ali. Então o Corinthians precisa só estar atento a isso. E ontem conseguiu ter um pouquinho mais de controle do jogo no sentido de equilibrar a partida, diferentemente daquela partida que foi contra o CV. Que foi, ontem, teve muita crítica, né? Sim, ontem ele segura um pouquinho mais, como eu falei, ele espera para jogar no erro do adversário. O Mirassol, controla o jogo durante os primeiros 20 minutos. O Mirassol era melhor do que o Corinthians, aí sai o gol na bola parada, aí o jogo começa a se inverter. O Mirassol recua um pouquinho mais, cansa, porque humanamente é impossível você ter esse controle de jogo, e o Corinthians começa a sair para o jogo. No segundo tempo entrou para administrar. No segundo tempo, se não me engano, o Mirassol teve 50 ou 40, deixa eu ver aqui, uma posse de bola assim. Muito mais com a bola. Muito mais com a bola nos pés do que o próprio Corinthians. Então, assim, é uma situação que eu acho que o Corinthians precisa ver. No segundo tempo, o Mirassol teve 67% muito de bola mais. E o Corinthians 33%, ou seja, eu vou ficar fechado para sair no contra-ataque. Então, acho que o Corinthians precisa reencontrar o equilíbrio do ano passado. O ano passado foi um time muito competitivo, um time vibrante. Acho que esse ano ainda não encontrou essa forma de jogar, não. E até pelo o que o Mirassol vinha apresentando, era um time que antes de enfrentar o Corinthians vinha de 6 jogos sem vencer, 5 derrotas, o Barroca caiu, sob o comando de um técnico interino. Então, por mais que o Mirassol seja um time de Série A, está devendo, está muito atrás, então o nível do adversário também precisa ser levado em conta. E aí eu concordo plenamente com o Zé. Em relação ao futebol do ano passado, está devendo e muito. Mas em relação àquele jogo a jogo, em relação aos jogos contra o CV, já competiu um pouco mais. Vou perguntar para o Breler, porque o vizinho dele ficou passou um nervosismo, assim, sim, né? Muito grande. Na época do Ramon Dias do Vasco. Não, no Vasco. Eu nem lembro mais. Não, teu vizinho. Uhum. Essa segundo ano do Ramon, e como você usou um termo, né, que eu acho bem legal, né? Jogo a jogo, tá parecendo muito o Vasco. Não tá parecendo muito o Vasco, não? Era jogo a jogo? Era jogo a jogo. Mini metas. E a gente precisa lembrar, né, Zé? O Ramon Dias cai no Vasco tomando 4-0 do Criciúma em casa e com sérios problemas defensivos. O time era muito frágil defensivamente e é o que tá pegando nesse ano. O Corinthians defensivamente deixa a desejar e parece que o Ramon também está buscando outras soluções. Mas não é o problema desse ano, né? Defensivamente o Corinthians já está mal. Não tomou outras agora, né? Mas ontem a gente já viu o Ramon Dias tentando fazer coisas diferentes. Principalmente na zaga. Félix Torres com Gustavo Henrique. Você tem um zagueiro como Félix Torres, que é de dar o bote, que é de caçar mais. Gustavo Henrique fazendo o primeiro jogo da temporada e foi bem, firme ali, com o tempo correto nas coberturas. Então, tentando mudar ali a defesa, até porque o André Ramalho, que teve oportunidades, baixou muito de rendimento em relação ao ano passado. O Choca ainda é muito jovem, natural que oscile. Tentando algo diferente, até com a entrada do Anrileri no segundo tempo, de ter um lateral com característica diferente. O Anrileri é um cara que pode ajudar muito o Corinthians na bola aérea defensiva e também no apoio. O forte do Anrileri é do meio para frente, é um lateral que constrói muito e gera muito jogo na frente. Mas na defesa, embora não seja um marcador, ele é um cara de estatura maior, principalmente comparado com o Bidu. Nas bolas paradas. Ele vai ajudar mais, já encorpa um pouco mais defensivamente e tem um cara capaz de servir, de cruzar melhor. Porque Mateuzinho e Bidu muitas vezes tomam decisão equivocada na hora desse cruzamento, de olhar para a área, de ter calma na hora de cruzar. E o Anrileri já mostrou isso logo de cara, que ele tem como característica um bom cruzamento, funcionou, achou o Memphis dentro da área. Então já é o Ramon Dias se movimentando também e sabendo que... por mais que o treinador adote uma postura ali mais reativa, o Ramon Dias é assim, ele sabe jogar com o momento, ele sabe passar a responsabilidade. O Ramon Dias, na autocrítica, ele sabe que o Corinthians andou para trás algumas casas em relação ao ano passado, e o que é até normal, assim, se a gente imaginar que é começo de temporada ainda, encaixando ali um novo estilo para essa equipe, tentando criar variações, é até aceitável. Mas o Ramon Dias sabe que não está legal. Que defensivamente, em termos de equilíbrio, como o Zé falou, o Corinthians ainda tem muito a evoluir. E eles se incomodaram com isso, né? Eles se incomodaram quando foi questionado, perguntaram para ele. Perguntaram umas 2 vezes, eles saíram. Eles não responderam. E até porque agora
pegando esse gancho que vocês falaram sobre uma oscilação, mas agora é o período, a faixa da temporada, Nath, Zé e Breiler, que você tem decisões, o Corinthians tem 2. Não, e tem vai, quarta. Viaja hoje, né? Viaja hoje, chega lá no Equador, né? No Equador, treina amanhã de manhã, joga na quarta, volta na quinta. Enquanto os times que, na teoria, podem enfrentar... E vai pegar, tendência que pegue clássico, a gente espera, né, projeção de São Paulo passando, mas não sei, né, futebol pode acontecer tudo, mas não vai ser se o São Paulo passar nos pênaltis, é Corinthians e São Paulo. Se o São Paulo passar no tempo normal, é Corinthians e Santos. Então, mas, de qualquer jeito, o clássico, a não ser que o Novo Horizontino apronte no Morumbi e consiga o resultado. Então, assim, mas a situação do Corinthians, e aí quando eu falo que o problema da defesa do Corinthians não é dessa temporada, é um problema já que vem há algumas temporadas, porque você tem laterais que às vezes apoiam muito e conseguem fazer isso até bem, só que para recompor, né, tem uma certa deficiência na recomposição defensiva. Você tem zagueiros que em momentos te inspiram confiança e daqui a 2 jogos já não tem mais, começam a cair muito de produção. Então é um problema que não é de hoje, já mudaram as peças e a situação continua. O Lucas Veríssimo era o cara mais certo ali daquela zaga, daí o Corinthians acaba perdendo na temporada passada. Então é um Corinthians que dentro das peças que tem, o Ramon tenta reajustar, coloca os seus 3 volantes em alguns jogos, como foi contra a UCV, e mesmo assim teve problemas, então é um Ramon tentando se reorganizar para uma temporada que já começou em janeiro, mas que começam as decisões como você falou. Começou já na Libertadores nas 2 semanas passadas, né, anteriores. Você tem agora um Barcelona, tem um jogo difícil, jogando fora de casa. O Barcelona é mais técnico que a UCV, então o Corinthians vai ter que se reajustar ali, se reagrupar para tentar espelhar o que fez no final da temporada passada. Eu estava participando ontem da live. E aí a gente estava conversando e tal, e chegamos vamos dizer assim, num denominador comum, né? Ontem você tem a entrada do Romero. Sim. Né? E aí depois você tem a entrada do Thales Magno. Sabe qual é o único jogador de ataque do Corinthians com velocidade? Não. Desses caras? De todos. Se você pegar, por exemplo, a escalação do Corinthians ontem, né, você pega o Yuri lá... pode ser o cara mais rápido aí. Só o Yuri. Não. O Thales Magno, só o Yuri, mas ele não tem a intensidade do corredor. O Thales Magno é mais técnico, é o cara que entra por dentro, domina a bola, vai fazer uma jogada no último terço do campo. Mas, por exemplo, para você puxar contra-ataque, o Corinthians não tem jogadores rápidos pelo lado. O Corinthians não tem. O Romero não é um jogador rápido. Né? Você não tem esse tipo de jogador depois para poder fazer diagonal. Quer ver? Esse jogador que o Zé está citando, por exemplo, seria o Jorge Henrique. Né? Esse cara que é o que dá velocidade ali, que vai chegar fazendo o que o Corinthians já teve recentemente, o Gustavo Mosquito, por exemplo. Você não tem jogador de velocidade para jogar pelos lados do campo. Se ele precisar mudar a forma de jogar, o Corinthians tem dificuldade. Aí se você observar e pegar aí nas últimas partidas do Corinthians, as substituições são sempre as mesmas. É o Thales Magno que entra muitas vezes por dentro, você tem o Garro com o Coronado, mas o sistema de jogo é o mesmo, senão você vai para um 4-4-2, que aí você coloca o Memphis junto com o Yuri ali na frente, fecha um pouquinho, talvez você jogue um pouquinho mais o Bidon pelos lados, quando ele muda, né, muitas vezes o sistema de jogo. O Corinthians não tem jogador de velocidade. Só tem o Yuri. Para puxar contra-ataque é só o Yuri. Então é essa necessidade de recua, fecha, espera, para justamente chamar o adversário para o seu próprio campo para poder explorar a velocidade do Yuri no contra-ataque. Você há quantos anos você jogou no Corinthians? Desde que eu entrei ou só no profissional? Não, desde que você entrou. Eu entrei com 4 para 5. Não, entrei com 5 anos e saí com 19. Eu vou te fazer uma pergunta sobre... Porque aí é muito subjetivo. Quando você fala, o cara é ídolo. Isso aqui tá em... Mas a tua análise sobre o Romero e o Corinthians. Ontem ele passou a ser o artilheiro do século XXI no Corinthians. Ele não só dos gols, mas eu queria que você analisasse o todo, o Romero. O Romero é jogador, o Romero entrega, o cara que... porque a Nath lembrou no 360, que eu concordo plenamente, ele já ficou no banco e nunca chiou. O cara que foi criticado. Qual que é a tua análise sobre o tamanho do Romero no Corinthians? Não, eu acho que ele é pro Corinthians ele é um jogador importante.
né, por tudo aquilo que ele fez na história dele dentro dessa equipe do Corinthians. Ídolo, eu acho que, eu já falei isso aqui, ídolo é muito pessoal, Edu. O Romero pode ser ídolo para você, como não pode ser ídolo pro Breyer. Cada um tem uma forma de analisar a idolatria ou transformar o jogador num ídolo. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Romero pode ser ídolo para uma geração de 5, 6 anos atrás. Quando ele estava lá, né, 2016, 2017, se eu não me engano, que ele entrava, fazia gols todos os jogos e tal. Hoje eu já não vejo essa possibilidade do ídolo, eu já vejo outros jogadores porque tem outros, com a possibilidade, né, de se tornarem ídolos, entendeu? Então, assim, vai muito de geração. Eu acho que ele é muito importante para a história do Corinthians por tudo aquilo que ele conquistou, pelos títulos, pelo respeito. Não é fácil jogar pelo Corinthians, não é fácil adquirir o respeito que ele adquiriu, e ele não adquiriu o respeito falando ou tentando se impor, não, né, no microfone. Não, ele adquiriu o respeito entrando, jogando, quando criticado, que só sabia correr. Ele ia lá e fazia os gols decisivos para a equipe do Corinthians ganhar. Então, eu acho que ele tem um lugar, sim, na história do Corinthians em relação aos gols, né? O maior artilheiro da Neoquímica Arena, 66 gols, né? Ele passou o Jô. Então, tem que valorizar, sim, esse trabalho do Romero. Mas não vejo, particularmente, não vejo como ídolo. Eu acho que é um jogador muito importante, mas não ídolo. Ele é batalhador, né? Não, isso aí não o cara não para aí. Vai cada um, né? Vai de cada um, né? Não tem dúvida que ele é batalhador, um jogador muito esforçado, mas também não pode se apegar muito à história de maior artilheiro do Corinthians no século, porque se esquece também que o Romero é um jogador que, entre uma passagem e outra, tem mais de 300 jogos pelo Corinthians. Se a gente fizer pela média de gols, o Romero tem menos de 0,2 gol por partida pelo Corinthians. Não é uma média alta para um atacante. Então, eu entendo também algumas restrições, porque o torcedor sabe que o Romero tem limitação técnica, que o Romero te entrega até aqui. E é normal que, quando o Romero parar, o torcedor vai reconhecer tudo que ele fez pelo Corinthians, ele será um jogador lembrado. Quando ele for assistir jogos na arena, ele vai ter ali o seu camarote, vai ser um jogador que certamente será aplaudido, mas também isso não deixa o jogador imune de contestações. E não dá para tratar o Romero como solução sempre. O Romero, com as limitações dele, jamais vai conseguir entregar, por exemplo, o que o Memphis é capaz de entregar. Porque o Memphis é um jogador muito mais técnico, um jogador que tem capacidade de drible, de tirar um coelho da cartola. E muito tem se falado também sobre o Memphis, né? Falando de ídolo, que o Memphis está ali meio perdendo foco, que tá. E aí no carnaval, então, agora, tá indo pro baile. Que antes era que cara legal, ele tá conhecendo o Brasil, aqui tá se entregando, agora já é tudo corneto. Deslumbrou. Posso só falar o que é, assim, pelo amor de Deus, desculpa-me. É que é o seguinte, eu não tô nem aí para o que ele faz. Sim, eu também acho. Porque tem muita gente que faz também e faz pior, né? Faz até pior. O problema é que o Memphis, eu acho que o Memphis ainda não repetiu as mesmas atuações que ele fez o ano passado. Então é natural que as pessoas se apeguem a isso. Exato. Então, tá indo pra lá e não tá conseguindo jogar e tal. Mas é que o Corinthians também não repetiu. O que era né? virtude o time como um todo não repetiu. Por isso. E aí um ponto se cobrar do jogador o desempenho. Mesmo o Memphis abaixo em relação ao ano passado, como todo o time, continua participando de gols, em participações de gols, embora só tenha 2 gols, ele é o líder do Corinthians, tem 7 participações em gols, 5 assistências. Mesmo quando o Memphis está mal, a gente percebe que num jogo, num passe, ele clareia a jogada. Ele é um facilitador, talento, assim como o Neymar no Santos. E aí, guardadas as devidas proporções entre qualidade dos jogadores, mas o Memphis é um grande protagonista e muitas vezes atua como um camisa 10 do Corinthians quando volta, quando sai da área. O ponto o jogador que se expõe, que vai em programa de televisão, que quer aproveitar o Brasil, que quer se integrar, ele não pode ser taxado por isso. E se apegar a isso numa fase que o Corinthians, principalmente nos jogos contra o CV, ali que flertou realmente com uma tragédia, foi muito questionado, mas não dá para colocar no colo de um jogador e não dá para acreditar que o Memphis não tá jogando tudo que pode ainda nessa temporada, porque tá saindo, porque no momento de folga
vai pro baile, isso daí é do jogador, isso daí é normal. Então, se o jogador fosse taxado dessa maneira, o Gabigol jamais teria sido o artilheiro 3, 4 temporadas seguidas no Flamengo, porque também é um jogador assim, que no momento de folga dele vai aproveitar, vai curtir. Eu vejo até como um ponto positivo do Memphis. A gente sabe que jogador estrangeiro, sobretudo jogador europeu, pega muita coisa da adaptação, de se sentir aceito, se sentir adaptado no país. E legal que o Memphis que ele queira curtir, que ele queira aproveitar o Brasil dessa forma. E no campo, eu vejo que ele continua se esforçando, mesmo no jogo contra o CV. Contra o CV ele foi mal mesmo, pelo que a gente sabe que pode entregar, mas ainda assim deu assistência para o Bidu, finalizou, o goleiro fez uma grande defesa. Ele está sempre buscando, ele está sempre tentando alguma coisa. Então é um jogador também que não pode, e ali o torcedor corintiano sabe que não pode ter esse diagnóstico muito definitivo com o Memphis, porque muita gente taxou o Memphis como um jogador que não daria certo no Brasil depois daquele clássico contra o São Paulo no ano passado. O Corinthians tomou uma pancada, o Memphis não jogou nada e todo mundo fala, esse cara veio aqui pro Brasil só pra curtir. E ele provou que ele é muito mais do que isso. Então o Memphis está num processo ainda de pré-temporada, como a boa parte dos jogadores no Brasil. A tendência é que siga evoluindo também e não tem nada a ver com o extracampo, com o que faz no momento de folga. Não dá para essa polícia dos jogadores não pode ser excessiva e criar uma crise que não existe. O ponto é, o Corinthians pode jogar melhor, quando o time estiver jogando melhor, naturalmente o Memphis vai render tudo que pode. Sair, se ele der o retorno dele, pode sair. E o Zé falou bem, tem em todo lugar. Tem apresentador que sai pra caramba aí, ninguém fala nada. Quem? Tem uns aí. Então é isso, Fê. Agora, para mais informações do Corinthians, onde ele era, estreou pelo Coringão com assistência, porém admitiu falta de ritmo e prevê evolução. O lateral esquerdo argentino que entrou no segundo tempo na vitória por 2-0 sobre o Mirassol. Ele que ficou 9 meses sem jogar, uma partida profissional lá no Getafe, o lateral esquerdo argentino estreou pelo Corinthians, ainda deu uma assistência pro gol do Memphis Depay no segundo tempo. Embora ele estivesse treinando no Getafe da Espanha, Angileri reconheceu ter sentido a falta de ritmo de jogo, até porque 9 meses é muito tempo para um jogador ficar sem jogar, né? Hilária falou que era opção do técnico e não colocá-lo para jogar. Então a gente espera que aqui no Coringão ele possa dar a volta por cima. Ele já foi 2 vezes eleito o melhor lateral da Libertadores, então falta de qualidade não é, apenas foi opção ali do treinador na época. Mas ele reconhece que tem que corrigir algumas coisas, que ele só vai conseguir com muito treinamento e jogando muitos jogos. E ele falou também que o objetivo dele é dar o melhor para a equipe, para a comissão técnica e a curto prazo, né? Ele não quer esperar muito tempo para já performar no Corinthians. Então um lateral que chegou muito confiante e focado para jogar no timão. O argentino que foi anunciado pelo Corinthians na quinta-feira, quando fez o primeiro treino com o elenco, mesmo com pouco tempo, já barrou o Hugo, hein? Graças a Deus, que lateral horroroso, que ficou fora até dos relacionados na última partida aí contra o Mirassol. Ele falou desde quando ele chegou, os companheiros, comissão técnica, diretoria, deram uma enorme confiança pra ele e ajudar ele a se entrosar no elenco aí, né? Lembrando que ele tá fora do próximo jogo da Libertadores porque não tá inscrito ainda, porém só poderá ser inscrito na Conmebol se o Timão avançar agora para a fase de grupos. O Timão que aguarda o jogo de São Paulo no Horizontino nessa segunda-feira para saber qual será seu adversário na próxima fase. A equipe já garantiu a classificação e deve atuar na Neoquímica Arena na semifinal por ter a melhor campanha no estadual, hein? Então deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!